E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da viscosidade. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um pistão de alumínio de densidade relativa Sg, com diâmetro D e comprimento L, está em um tubo de aço estacionário com diâmetro interno representado por D aço. Observe no quadro que aqui eu ilustro o diâmetro do pistão de alumínio, aqui nós temos o comprimento do pistão de alumínio e aqui o diâmetro interno do tubo de aço estacionário. Muito bem? Óleo SAI 10W a 25 graus Celsius ocupa o espaço anular entre os tubos. Observe no quadro que esse óleo possui uma espessura representada por Ezinho. Uma massa Mzinho está suspensa na extremidade inferior do pistão, como ilustrado na figura. O pistão é colocado em movimento cortando-se uma corda suporte, que eu ilustro na parte superior da figura. Qual é a velocidade terminal da massa Mzinho? Considere um perfil de velocidade linear dentro do óleo. Para resolver o exercício, vamos começar analisando as forças que agem no sistema em questão a partir do instante que você corta a corda suporte. Observe o quadro. Na vertical e para baixo, temos a ação da força peso do sistema, composto pelo peso do pistão de alumínio e pelo peso do bloco de massa Mzinho. Em oposição à ação da força peso, temos a força de cisalhamento, que surge devido ao contato do pistão de alumínio com o óleo em questão. Para determinar a velocidade terminal do sistema, uma velocidade que permanece constante, basta recorrer à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a força resultante no sistema é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Como a velocidade terminal permanece constante, a aceleração do sistema é nula. Consequentemente, a força resultante no sistema, dada pela intensidade do peso do sistema menos a intensidade da força de cisalhamento, é igual a m vezes zero e, portanto, é igual a zero. Muito bem? Logo, o peso do sistema, que é dado pelo peso do bloco de massa Mzinho, mais o peso do pistão de alumínio, é igual à intensidade da força de cisalhamento. O peso do bloco de massa Mzinho é simplesmente Mzinho vezes o módulo da aceleração da gravidade local, mais o peso do pistão de alumínio. É a massa do pistão vezes a aceleração da gravidade local, e isso é igual à força de cisalhamento. Conforme vimos em vídeos anteriores, a tensão de cisalhamento é dada pelo produto da viscosidade absoluta μ pela taxa de variação da velocidade de escoamento na direção do eixo x em relação à coordenada y. E essa tensão de cisalhamento é dada pela força de cisalhamento sobre a área de contato do pistão de alumínio com o óleo em questão. Perceba que essa área de contato é justamente a área da superfície lateral do pistão de alumínio, pois no quadro eu ilustro apenas um corte longitudinal da figura. Muito bem? Como o perfil de velocidade do escoamento do óleo é linear, essa taxa de variação du/dy é dada simplesmente pela velocidade v sobre a espessura e. Consequentemente, eu posso escrever que μ vezes du/dy, que é simplesmente a velocidade v sobre a espessura e, é igual à força de cisalhamento sobre a área da superfície lateral do cilindro. Muito bem? Consequentemente, a força de cisalhamento é igual a μ, que multiplica v sobre e, vezes a área da superfície lateral do pistão de alumínio, desse cilindro de alumínio. Sendo assim, nós vamos obter a área da superfície lateral é igual ao comprimento da circunferência de raio dado pelo diâmetro do alumínio sobre 2. Então, nós temos aqui 2 vezes π vezes o raio,
que é o diâmetro do alumínio, sobre 2, vezes o comprimento do pistão de alumínio, que é simplesmente L. Muito bem? Simplificando aqui o 2, a gente obtém a expressão da força de cisalhamento. Consequentemente, nós temos μ, que multiplica V sobre E, vezes. Então, nós temos π vezes o diâmetro do pistão de alumínio, ou do cilindro de alumínio, vezes o comprimento do pistão de alumínio. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado. Vamos agora trabalhar em cima da massa do pistão. Então vamos lá. Nós temos m vezes g mais. Essa massa m do alumínio, eu posso substituí-la pela massa específica do alumínio. Então nós temos ρ do alumínio vezes o volume. O volume do pistão de alumínio é dado pela área da base. Então nós temos π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando que o raio é o diâmetro sobre 2. Então nós temos a área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é o comprimento do alumínio. Muito bem? Perceba, portanto, que este termo representa a massa do pistão de alumínio, vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Muito bem? E isso é igual. Então vamos lá. Nós temos μ vezes a velocidade, vezes π, vezes o diâmetro do alumínio, vezes o comprimento do alumínio, tudo isso sobre a espessura E. Agora vamos obter uma expressão para essa espessura E em função dos diâmetros. Perceba o seguinte, analisando a figura. Então aqui nós temos o cálculo da força de cisalhamento. Então agora vamos para uma expressão que nos permite encontrar essa espessura E em função dos diâmetros apresentados. Analisando a figura, vemos que essa espessura E, representada aqui no perfil de velocidade linear, é dada por... Então nós temos, ó, o diâmetro. Eu posso pegar o diâmetro do aço, subtrair o diâmetro do alumínio. Essa subtração vai me dar duas espessuras e, portanto, eu divido por 2. Logo, a espessura E é o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio sobre 2. Então, vamos reforçar este resultado. Vamos analisar a figura mais uma vez. Observe que o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio é igual a 2 vezes E. Portanto, E é a subtração dos diâmetros sobre 2. Logo, nós vamos obter este termo sobre o diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio sobre 2. Observe no quadro a expressão obtida, a análise realizada até aqui. Nosso propósito agora é o de isolar a velocidade V, a velocidade terminal, velocidade que permanece constante durante o movimento do sistema em questão. Bom, para fazer isso, eu vou escrever melhor esta soma. Então nós temos a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade mais a massa específica do alumínio, eu vou substituir pela densidade relativa Sg vezes a massa específica da água. Isso multiplicando π vezes o diâmetro do alumínio elevado ao quadrado sobre 4, vezes o comprimento do alumínio, vezes a aceleração da gravidade. Agora, observe o seguinte, eu vou isolar a velocidade V. Ao isolá-la, este termo passa multiplicando, portanto, nós temos agora a densidade do aço menos a densidade do alumínio sobre 2, muito bem, e isso é igual. Então, nós temos V vezes μ vezes π vezes o diâmetro do alumínio vezes
o comprimento do alumínio. Muito bem? Agora, observe esta soma. Efetuando os cálculos, você vai obter simplesmente 4 vezes mg mais todo esse termo que eu aqui ilustro, tudo isso dividido por 4. Portanto, 4 vezes 2, 8. Logo, a gente obtém essa multiplicação no numerador, diâmetro do aço menos o diâmetro do alumínio. Agora, todo este termo dividido por 8. Para isolar a velocidade V, eu vou passar este termo dividindo. Consequentemente, nós vamos obter esse produto que aparece no numerador. Agora eu vou passar este termo dividindo, não esquecendo do número 8. Portanto, 8π vezes μ vezes o diâmetro do alumínio vezes o comprimento do alumínio. Muito bem. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Você pode ainda, se quiser, colocar a aceleração da gravidade em evidência nesse termo. Enfim, essa é a expressão que nos permite determinar a velocidade terminal do sistema em função das grandezas mencionadas, em função das medidas apresentadas pelo problema. Observe no quadro uma última vez o resultado obtido, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.